Tenho 35 anos, casei muito nova, com apenas 18 anos, porque meu sonho sempre foi ter uma família. Fiquei casada por 10 anos, onde tive duas filhas. Tive um casamento horrível, sofri muito. Apanhava dele, era traída. Ele me traiu com todas as vizinhas e ainda me culpava que o traía, e eu nunca fiz isso. Ele não deixava eu trabalhar, dizia que eu não precisava, ficava em casa cuidando das meninas e da casa. Tive depressão e quase me matei. Cheguei a pesar 96 quilos e olha que eu só tenho 1,58 m de altura. Foi um casamento extremamente abusivo. Apanhava na frente de todos, no meio da rua. Era horrível, mas não tinha coragem de me separar, porque dependia dele para viver. Até que um dia uma vizinha me disse que onde ela trabalhava estavam precisando de uma moça e se eu não queria ir lá ver. Conversei com a mãe dele e bati o pé com o apoio dela que eu iria trabalhar sim. Durante um tempo, esse homem ia me buscar todo dia e fazia um inferno da minha vida, por causa do emprego, e assim mesmo eu continuei. Trabalhando já há 6 meses, conheci um homem, onde era muito educado, carinhoso, calmo, na maior paciência, me tratava como uma princesa, me elogiava, falava que eu era linda. Claro, eu carente, me apaixonei e começamos a ter um caso. Eu casada e ele casado, mas ele falava que o casamento já tinha acabado há muito tempo e que só estavam juntos na mesma casa porque ela havia engravidado para segurá-lo e o bebê estava com apenas 2 meses. 2 meses depois, meu marido chegou em casa me agredindo e quebrando tudo dentro de casa. Picou todas as minhas roupas. Minha mãe me colocou na parede e disse que se eu não me separasse, ela nunca mais iria falar comigo, porque ele ia acabar me matando. Apaixonada pelo outro, tomei a coragem que precisava e me separei. Separada na casa da minha mãe, continuei o caso com o outro, do meu serviço. Ele me fazia 1001 promessas. Eu, apaixonada, cada dia mais, caía igual uma pata. Nos encontramos durante toda a semana depois do serviço. Eu tinha acabado de me separar, então não podia realmente levar ele na minha casa. Então, para mim, estava ótimo. Nos falávamos por telefone no final de semana e assim passaram-se 9 meses. Do nada, fui mandada embora e não tinha mais como nos vermos durante a semana. Coloquei ele na parede e questionei como ficaria a nossa situação, porque até então ele ainda morava na mesma casa que as filhas e a esposa, que, segundo ele, não tinha nada. Ele sempre dizia que iria ficar comigo e realmente saiu da casa deles e foi para a casa da mãe dele. Ficava na casa da mãe de segunda a quinta e vinha para a minha na sexta e só ia embora na segunda. No começo, a ex dele fez da minha vida um inferno. Ligou para mim e disse que se eu largasse ele, ele voltaria para ela na hora. Fez eu perder o emprego, o cargo na igreja e mandou mensagem para todos os meus amigos do Face falando mal de mim. A história é muito longa, ela fez muita coisa ruim. E ele falava que as coisas que ela falava era tudo mentira, que estava querendo nos separar. Eu, apaixonada, acreditava nele. Depois de 2 anos namorando, ele construiu uma casa para nós morarmos juntos no terreno da minha mãe. Era um marido maravilhoso, o homem perfeito. Limpava a casa, passava a roupa, cuidava das minhas filhas como cuidava das filhas dele. Fazia tudo o que eu queria. Às vezes olhava para ele e dizia: Você é muito perfeito, deve haver algum defeito. Fomos morar junto e estamos morando juntos há 6 anos. Sempre desconfiei dessa perfeição e sempre me senti incomodada com a pulga atrás da orelha. Sempre pensava se realmente ele a atraía, ele também iria me trair. Mesmo estando juntos há 8 anos, ele nunca me levou na casa dos pais dele e não conheço as filhas dele. Ele não vai em nada da família dele para não ter que me levar. Não pede a separação da ex, ele ainda é casado com ela no papel. Toda vez que toco no assunto, ele fala que vai se separar, mas nunca faz isso e já fazem 8 anos. No começo de 2018, a filha mais velha dele engravidou. A menina tem apenas 15 anos.
Depois disso, nossa vida virou um inferno. O homem carinhoso, atencioso, amoroso e paciente, perfeito, acabou. Se tornou chato, para ele as coisas tanto fazia, só sabia reclamar e nada estava bom. Há uns 10 meses ele começou a mudar muito. Passou a dormir no quarto das meninas, a dormir na sala e não me procurava mais. Quando eu procurava ele, tentava escapar ou comparecia uma vez ou outra, mas uma coisa muito estranha. Passou a ficar muito tempo no celular, a chegar mais tarde em casa, com a desculpa de que tinha que compensar horas no serviço por conta do Natal e Ano Novo. Começou a faltar também nos compromissos da igreja. Achei que ele estava com outra. Falei para ele: "Você está com outra?" E ele disse que não. As brigas entre nós cada dia pior. No começo de fevereiro, ele disse que ia no aniversário do pai dele e que eu não poderia ir porque os pais não me aceitam. Fiquei arrasada, chorando, e ele se arrumou e foi. Uma semana depois, ele disse que ia embora de casa, que precisava ficar mais presente na vida das filhas e que queria ficar mais com os pais e irmãos. Não aceitei, fiquei um dia todo chorando e implorando e questionando se ele tinha outra, e ele dizia que não. E depois de muito chorar, ele disse que ia ficar. Uma semana depois, eu lavando a louça, ele me disse que ia calibrar o pneu do carro. Eu achei muito estranho. Quando olhei no relógio, era exatamente o mesmo horário que ele me ligava quando nós começamos a sair, e foi ali que acendeu a minha luz vermelha. Ele voltou, saímos para jantar só nós dois. Conversamos e eu disse para ele: "Você foi ligar para outra na hora do almoço." Ele disse que não, que a insatisfação do nosso casamento era somente minha e que eu que estava querendo conhecer gente nova. No dia seguinte, acordamos para ir na igreja. Enquanto eu me arrumava, ele deixou o celular para ir tomar banho. Nunca tinha feito isso. Liguei o celular e realmente tinha a ligação. Mandei um WhatsApp como se fosse ele. A menina foi falando e falando. Ele tinha dito que estava separado de mim e eles tinham começado um caso, mas que ainda não tinham transado. Ele não negou e disse que queria lutar pelo nosso casamento. Durante 2 semanas ficamos brigando muito, não conseguia perdoar de verdade e estava fazendo nossas vidas um inferno. Pedi para ele ir embora de casa. Na hora ele aceitou e foi. Quase fiquei doente, chorava dia e noite e fiz faces falsos para ver o que ele estava fazendo. Olhava o WhatsApp dele toda hora para ver se estava online. Estava muito louca. Mandava mensagem para ele para voltar para casa, as meninas falando que estavam com saudade dele, e ele nem aí, só me desprezava. Parei tudo, bloqueei ele no WhatsApp e cancelei os faces falsos, e o meu que tinha ele comigo. Fui buscando o meu equilíbrio, quando mais calma desbloqueei ele para poder falar das contas. Ele me mandava mensagens de bom dia, boa noite e perguntava se estávamos bem todos os dias. Teve um dia que ele teve que dormir à minha casa porque tínhamos que resolver um problema bem cedo, no outro dia. Claro que dormimos juntos e aconteceu. E passamos a conversar sobre uma volta. Eu com muito medo de ser traída de novo e ele com medo de voltar e eu mandar ele embora. E ele não ter para onde ir, pois estava na casa da mãe dele. E se ele saísse, ela não ia aceitar ele de volta. Foi aniversário da minha filha pequena e ele, lógico, participou e resolveu voltar para casa de novo. Disse que as coisas seriam diferentes, que ele sabia que tinha errado e que não poderia ter feito aquilo comigo. Me levou para conhecer os pais dele e os irmãos. Realmente a mãe dele não me aceita e fez o maior show. Disse que ele teria que voltar com a ex e não comigo. Fiquei magoada, mas senti que da parte dele as coisas realmente tinham mudado e que seria tudo diferente. Ele voltou para casa em julho. Durante um mês foi tudo muito lindo e tranquilo. Mês passado senti que as coisas estavam desandando de novo. Ele estranho e distante. Em uma quarta-feira ele arrumou a maior briga. Na quinta ele disse que não voltaria para casa. Iria para a casa da mãe porque precisava pensar e se acalmar. Na segunda-feira de manhã, ele mandou mensagem que estava indo para casa à noite. Eu disse ok, mas eu não resisti. Liguei para o pai dele para tentar confirmar e o pai dele disse que ele não tinha ficado lá.
Aí eu pensei, aonde ele ficou sem roupa? Não sei. Disse para ele que ele não tinha ficado lá e ele disse que eu não confiava nele. Me rebateu tudo. Não disse onde ficou e ficamos discutindo por horas. Fui até para cima dele. Ele arrumou as coisas dele para ir embora, mas não foi. Pediu perdão, queria mudar e queria voltar para a igreja, para os compromissos dele, queria lutar pelo nosso casamento mais uma vez. Passamos umas semanas de paz e muito carinho, tudo tranquilo. Até que semana passada acordei no meio da noite angustiada, me tremendo toda e dentro de mim falava: pega o celular dele. Peguei o celular e fui para o banheiro, onde vi várias mensagens dele com a menina de novo, a mesma da primeira vez. Mensagens pesadas mesmo, nudes dela para ele, dele para ela, fotos das partes íntimas dele no nosso banheiro, mensagens de amor e carinho e de quanto ela adorava ver o amiguinho dele, coisas bem pesadas. Isso foi na manhã do Dia dos Pais, onde tínhamos agendado uma viagem com as minhas filhas, e disse que não estragaria o passeio delas. Ele chorou e pediu pelo amor de Deus de joelhos para não mandar ele embora, que ele não sabia por que tinha feito isso de novo, que queria ficar comigo, e me provar o contrário. Minha mente está a mil porque preciso dele para me ajudar a pagar algumas contas, as despesas da casa. Trabalho, mas ganho pouco, e o pai das minhas filhas não me ajuda em nada. Tinha voltado a estudar, a fazer faculdade, e ele ficava com as meninas para mim. Se eu me separar, mandar ele embora, vou ter que parar com o curso e não conseguirei pagar o carro que compramos. Porém, estamos brigando muito, e claro, eu fico tacando as coisas na cara dele e remoendo dentro de mim. Fecho meus olhos e lembro das mensagens e estou com muito ódio e nojo dele. Repudio, trato ele com desprezo e frieza, indiferença total, e ele fica na dele, e algo me diz que ele continua com ela, que ele não foi ainda porque não tem para onde ir nem como bancar um aluguel dela. Fico ameaçando ele que vou lá no serviço dele contar para a chefe dele e dar uma surra na menina, deixar ela pelada no meio da rua. Porque nós dois ganhamos pouco e ele me ajuda e eu o ajudo. Nem toda mulher aceita ajudar homem e ele tem pensão das filhas para pagar. Estou muito chateada e acho que não vale mais a pena. Sei que a culpa não é só dele, também tive minha parcela de culpa para o casamento desandar. E sei que não sou fácil, mas não sei o que fazer.